De Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Gente, nós vamos seguir aqui na série de vídeos contando fatos de pessoas que brincaram com Deus e se deram mal. Ou algumas pessoas que também brincaram com Deus e não se deram mal, mas que um dia a conta pode chegar. E com vocês agora, o presbítero pedreiro Railton. Conta aí, meu irmão, para nós. Olá, meus amigos. Saúde e paz para todos aí, né? No ano de 2010, né, a 2011, eu estava trabalhando em uma empresa, Renova Construção. Também eu trabalhei equivalente a um ano. E pedreiro lá, construindo. Fizemos 2 salas lá na Exam e 2 lá onde hoje é o FESA, né? E 2 lá na UERN, aqui em Mossoró. E quando foi para eu fui sair, então o dono da empresa, né, por nome, não vou citar o nome por causa de ética, mas o pessoal sabe quem é o dono da Renova Construção. Ele me chamou na casa dele para prestar conta, né? Já estava com um ano que eu estava carteira assinada, ia sair. Terminou a obra. Terminando a obra. Só que quando eu fui lá para assinar lá o aviso, ele sempre foi uma pessoa que gostou de surrupiar, né, o dinheiro do trabalhador, do pobre, do funcionário. Não pagava bem direito e depois quando ia pagar a conta não queria dar as contas, né? A rescisão contratual. Então, quando ele me chamou na casa dele com a rescisão, eu fui lá. Aí estava a esposa dele, a empregada e eu. Então ele me deu rescisão na época, em 2010, era equivalente a R$ 1.200 a minha rescisão, na época. Durante todo o período trabalhista. É os tempos de serviço que chama? Isso. A rescisão, né, o contrato rescisório, de rescisão de trabalho. R$ 1.200. Aí então eu assinei, irmão. Eu assinei. Quando eu assinei, ele pegou, estava com um pacote de dinheiro assim na mão. Ele estava com o dedo na mão? Tava, R$ 1.200. As 12 notas de 100, veja como fosse hoje. Ele tirou 2 notas de 100 e me deu. Peraí, você assinou o contrato lá, o contrato dizia que era quanto? 1.200. Aí você assinou? Assinei. Lá. E quando eu assinei, ele pegou, puxou o contrato assim, mandou a empregada guardar. E me passou R$ 200. Tirou 2 notas do dinheiro e me deu. Aí eu falei para ele, mas, fulano, esse contrato, as minhas contas rescisórias, já como você está querendo pagar, é R$ 1.200. Eu assinei 1.200. Ele falou, não, porque aqui isso é contrato de obra pronta, eu acho, da prefeitura, não tem rescisão não tem conta não, isso aí dá só uma gratificação. Eu falei, sim, mas eu assinei 1.200 aqui minha rescisão. Isso aqui já não é as contas tudo, aqui já é realmente uma gratificação mesmo. Durante um ano de trabalho, de pedreiro, né, e tudo. Aí ele falou, não, é só isso aí mesmo, a gente não paga direito não. Eu olhei assim para ele e disse, rapaz, você está tirando o alimento da boca dos meus filhos. Agora, melhor que você tivesse pegado o dinheiro e dado a uma pessoa, ou você tivesse perdido, do que você ficar com o dinheiro do trabalhador, do servo de Deus. Porque isso vai ficar muito caro para você. Você disse essas palavras? Isso em Provérbios está escrito que aquele que oprime o pobre, ou rouba o pobre, insulta aquele que o criou. Quer dizer que isso aí é uma forma de brincar com Deus, né? De uma certa forma? Exatamente. Porque em Provérbios está escrito aqui, ó, em vários locais. Em Provérbios 14, 31, diz assim, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado, pobre, honra a Deus. Honra a Deus. Mas à frente aqui no 17:5 também nos deixa muito claro, esse aqui o que escarnece do pobre, insulta aquele que o criou. Quem se alegra dessa calamidade do pobre necessitado não ficará impune. Mas rapaz... Então,
O trabalhador, o pobre na Bíblia, ele é uma pessoa que ele é muito assistido por Deus, porque só quem tem em favor do pobre é Deus. Por isso que era mandamento, o princípio lá em Levítico 25:35, que era para cuidar do pobre necessitado que houvesse no meio deles, para que houvesse igualdade. Deuteronômio, capítulo também, no capítulo 3, aí do capítulo 15, até do versículo 7 em diante, era para não haver nem pobreza entre o povo de Israel, mas se houvesse, eles tinham que cuidar para haver manutenção e haver igualdade, e não oprimir, nem surrupiar o salário do trabalhador. Porque só quem é pelo pobre é Deus mesmo. Agora, não é que os ricos não sejam abençoados, Deus abençoou todos, mas o pobre é assistido porque só tem Deus em favor do pobre. A Bíblia fala isso. Tanto é que lá, Tiago, capítulo 5, né? Capítulo 2 fala sobre isso. Em Gálatas também, no capítulo 6 e 2, que diz que Paulo se disponibilizou em primeiro assistir aos pobres, o qual ele procurou fazer com muita diligência, né? Porque isso é um princípio divino. E aí eu fui e falei para ele, olha, você está ficando com o meu dinheiro aí. Ele falou, não, mas isso é porque a gente paga... É assim mesmo, o assim fluxo mesmo. é assim. Quero pedir desculpa os ouvintes aí, que eu estou um pouco gripado e não estou com a dificuldade de falar. Então, é o seguinte, saí da casa dele, era muito triste, sabe? Com R$200 na mão, R$200 na mão e pedi a Deus. Você disse que falou com a esposa dele também. Foi, eu falei para ela, antes de sair. Disse, olha, ele ficou com o dinheiro dos meus filhos, tirou o pão da boca dos meus filhos. Agora, sabe uma coisa que vai ficar muito caro para ele, muito melhor que ele não tivesse feito isso. Melhor que ele tivesse perdido esse dinheiro todinho e me desse em dobro. Eu disse a ele, porque isso é injustiça, isso aí é o meu direito trabalhista, do jeito que ele está querendo pagar. E eu recebi de bom grado e ele E Deus não compactuou com a injustiça, né? Quando eu assinei o contrato, ele simplesmente se negou a me dar os 1.200, me deu R$200. Então, eu fui para casa e Deus abriu a porta para mim no outro canto, fui trabalhar na F-Souto. Aí você começou a orar pela causa? Eu orei e entreguei ao Senhor, que o Senhor tomasse providência. Você não pediu um mal para ele? Não, eu só pedi que o Senhor tomasse providência e pelo que ele fez, porque isso é injustiça. E a Bíblia diz que Deus não deixará impune aquele que oprime o pobre, em negócio algum. Em negócio algum. Tiago diz, olha, não oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque Deus é vingador de todas essas coisas. Está lá em Tiago. Deus é vingador, né? É vingador. Tem gente que diz assim, que Deus não castiga e nem é vingador. Isaías 61, Deus é vingador e faz justiça, a Bíblia diz. E castiga também aqueles que ele ama e toma por filho, né? Se ele não castigasse, ele não era Deus. Verdade. Não era Deus. Ele é como a justiça para punir o mal a favor do bem. Então, irmão, quando foi... Um ano depois eu estava lá em casa e passou com um companheiro que trabalhava comigo lá, o meu ajudante. Ele disse, olá, irmão, como é que tá? Tudo bem? Ele disse, tudo bem. Está trabalhando? Estou. Então Deus já abriu uma porta ali para mim, estou fazendo serviço ali, graças a Deus. Deus tem sempre cuidado da gente. Ele disse, você sabe o que foi que aconteceu com o fulano de tal, que era o meu ex-patrão, o dono da Renova Construção? Ele disse, rapaz, não estou sabendo não. Ele disse, aquele, aí disse um palavrão, mas não. Disse um palavrão? Foi. Excomungou ele, né? Aí disse, do inferno para dentro. Disse, por quê? Não diga isso não. Ele falou, não fala disso não. Que isso é pecado. Ele disse, ó, irmão, o que ele fez com você, que fez com a gente também, não fez com você, conosco também. Ele não pagou as contas da gente. Mas ele vindo de Natal no carro, o carro capotou, se esbagaçou todo. Meu Deus do céu. Disse, rapaz, Deus tem misericórdia da alma dele. Dizendo, e da família, né? Então, veja só. Equivalente a um ano depois, aconteceu. Um cara novo, com toda... Estava no auge da... Saúde. O mundo da saúde estava no auge da construção, ele estava construindo muito, né? Mas começou, né, a enveredar por um caminho muito tortuoso, que é oprimir ao trabalhador. Israel, ele foi destruído, Israel, porque eles começaram a oprimir os irmãos mais pobres. Oprimir os escravos, não ajudava as viúvas, não ajudava os órfãos e nem acolhia o estrangeiro, que essas pessoas são os mais pobres desse estado da época, que não tinha nenhum amparo financeiro, não tinha nenhum benefício, nenhuma aposentadoria na época. Então era obrigação daqueles que eram mais abençoados por Deus, mas
abastecido. Cuidar dessas pessoas. E quando Israel começou a fazer isso, a desprezar e ser muito ganancioso, enriquecer-se, escravizar os próprios irmãos, que Deus tinha dado ordem lá em Deuteronômio, que não é para escravizar os irmãos, mas é para trabalhar, quando eles empobrecessem, podia trabalhar como jornaleiro, até o ano do jubileu, depois eles davam a forria com todos os seus direitos. Mas podia escravizar outras nações estrangeiras. Mas os escravos lá em Israel era para pagar meio salário, meio denário, era para receber os escravos. Um denário corresponde a um dia de serviço. A dia de serviço. Os escravos ganhariam meio denário. E era para trabalhar só até 6 anos. No 7º ano, era o ano da remissão do Senhor. Considerado livre. Exato. O Senhor dava alforria a todos com os escravos. exceção ao escravo da orelha furada. Isso. Que ele escolhia, não, eu quero continuar com o meu patrão. E furava a orelha e ele permanecia com o patrão. Exatamente. É? Quando o patrão muito bom, o escravo também já tinha casado, tinha tido filho, e dizia assim, não, eu não quero alforria. Eu quero te servir agora voluntariamente toda a vida, de coração. Porque o Senhor é muito bom, tenho minha família já aqui e tal. Então, a Bíblia diz que o Senhor, daqueles caras, pegava a orelha, furava a orelha e colocava uma argola na orelha. E aquele escravo com a orelha furada de argola era um escravo livre, que servia voluntariamente o seu Senhor. E era conhecido como escravo da orelha furada. Isso. Por isso que Davi disse, Senhor, as minhas orelhas não furaste, mas mesmo assim, eu te sirvo de coração, voluntariamente. Porque é o mais importante para Deus, a gente servir o Senhor voluntário de coração. Irmão Railton, estava na lei o seguinte, quando aqueles proprietários de terra tinham aqueles plantios, eles eram obrigados a deixar cair espigas. Isso. Para os mais pobres colherem. Mais pobres. Né? É princípio. Olha. Então, a gente, sim, só para concluir aqui o meu raciocínio. Então a gente atribui o que aconteceu com você como uma punição divina. Com certeza. Né? Pode ser atribuído. Deus destruiu Israel várias vezes por esses motivos. O pecado era injustiça social e idolatria. Eles começavam a adorar outros deuses, cultuar outros deuses escondidos e também a dar ao dízimo, à oferta do Senhor, do mais ruim que tinha. E Deus exigia as primícias, o melhor. Porque Deus é digno de tudo o melhor que nós temos. Porque Ele é que nos dá tudo, não é verdade? Então, e quando eles começavam a fazer desigualdade? Isaías 58, eles viviam com jejum, oração, né, no templo. Aí Deus disse, eu não quero esse jejum. Porventura é esse jejum que eu quero? Que vocês passam o dia com fome? Não, sem alimentar? Não. Antes o jejum que eu quero, Isaías 58, diz assim, é que vocês alimentem o faminto. Vocês veem o nu, vocês vistam ele. Você vê o necessitado, você acuda a ele. Você quebra as correntes do escravo, do jugo e liberte eles. Esse é o jejum que me agrada, diz o Senhor. Isso é fazer justiça e ação social em favor do pobre, do necessitado. Todas as pragas que vieram sobre o Egito vieram por causa dos maus tratos aos escravos israelitas. Se os faraós não escravizassem os israelitas, não tinha sido enviado aquelas pragas de forma alguma, né? Porque antes os outros faraós anteriores, no tempo de José e outros, eram homens, né, eram justos. Maleáveis, sensíveis. E Israel crescia, progredia, prosperava. Todo mundo prosperava. Entendeu? Os escravos lá trabalhavam como escravos, mas tinham suas melhores, suas habitações, suas mulheres ganhavam neném todos os anos e assim por dentro. Mas quando chegou aquele faraó, que não conhecia o José... Endemoniado. Ele começou a oprimir. E além de oprimir, ele retirava o alimento, né, e duplicava a carga horária de trabalho. Tudo o contrário. Então era uma pressão muito grande. Ele trabalhava demais, comia pouco e ganhava praticamente nada. Então Deus, quando viu isso, escutou o clamor. Porque a Bíblia diz que aquele que não ouve o clamor do pobre, então a Bíblia diz que todas essas raízes de maldição é por causa do amor ao dinheiro. Essas coisas acontecem porque as pessoas amam o dinheiro e elas são capazes de oprimir, de roubar, de matar por amor ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção, não é? A Bíblia não fala que é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todas as maldições sobre a terra. Você vê que as pessoas são capazes de matar até os pais por herança para ficar com aquela ganância. E com isso oprime o pobre, né? E quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, diz a Bíblia. Então, para que você cuidar de uma pessoa necessitada, do pobre, isso é um mandamento, é um princípio divino. Como está em Deuteronômio, assim que as pessoas iam tomar a terra por herança,
Deus tinha dado esses mandamentos a ele de novo, repetiu a lei de Moisés e disse, olha, quando entrar... Do versículo, por favor. O capítulo 15 de Deuteronômio. Começa do versículo 1, mas eu vou fazer do versículo 7 a seguir. Diz assim, olha, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhes emprestarás, e lhe dará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda que em ti não haja uma palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, né? Aí você não quer dar. Então que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe dê nada. E que ele clame contra ti ao Senhor, olha, e haja em ti pecado. Então você livremente lhe darás o que o teu coração, para que o teu coração não seja maligno. Então, livremente darás, e que o teu coração não seja maligno. Quando lhe deres, pois, por esta causa, te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua terra, em todo o quanto puseres as tuas mãos. Pois nunca cessará o pobre no meio da terra. Pelo que te ordeno hoje, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então veja só, era um princípio, um mandamento, que quando você abençoa o pobre, né, Deus te abençoa grandemente. E se vocês cuidarem assim dos pobres necessitados, grandemente vai te abençoar o Senhor sobre a terra. Então, quando a pessoa é abençoada, é enriquecida, é para que ele também beneficie os outros, que for mais pobre. Quando a pessoa assim não faz, Deus cobra caro. Porque se o pobre clamar a Deus por justiça, porque está sendo oprimido, ele vai ser ouvido. Vai ser ouvido. E aquele que não escutar o clamor do pobre, está aqui em Provérbios, né? 20, não, Provérbios aqui. Diz assim, acho que é o 21, né? E o 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21 e 13. Também ele fala em muitas passagens. Por isso que é muito bom, a Bíblia diz que Jesus diz que aos pobres é pregado o reino dos céus. Também aos ricos também, mas é porque os pobres é a pessoa ao qual é assistido por Deus, porque só tem mesmo Deus para assistir a eles. Amém, meu irmão. Amém? Deus abençoe a todos. Os ricos também são uma bênção, né? Aqueles que temem o Senhor. De Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.